emanada. Eu pensei que eu tinha caído. Todo mundo me ouvindo? Não, apareceu um negócio do Zoom aqui. Sim, tô te ouvindo, tio. É porque ele recebeu no mesmo instante, por uma onda emanada do divino, o impulso de um nobre e generoso sentimento. Olha que maneiro isso, que legal. Porque, então, assim, a gente percebe que a gente está interligado Jesus também, né? Mas a Deus o tempo todo. E isso também fala quando também Jesus, né? Fala, a gente está sempre interligado a Jesus, porque quando a gente se interliga nesse sentimento, e agora faz tudo sentido, né? Quando a gente se interliga entre o amor, a gente é como se tivesse numa mesma sala de WhatsApp, né? Ou numa mesma sintonia de rádio, né? Ou numa mesma sintonia de rádio de frequência, né? Que a gente fica falando nos walkie-talkies. É a mesma coisa, né? É uma frequência divina ali. Então, quando a gente tem esse sentimento de amor, de caridade, a gente entra nessa vibração, né? E aí a gente se conecta, a gente fala que o amor conecta, que a gente está conectado com Deus, com Jesus, e é por conta simplesmente dessas vibrações que emanam do alto e a gente se conecta com elas. Muito interessante. É graças a uma evolução racional em planos diferentes, em mundos diversos, que os seres se depuram gradualmente. O que se faz em torno de vós far-se-á muito mais em torno dos seres dos mundos, das esferas. Para concluir nossas palavras... Ah, não faz isso não. Já está acabando a fala dele. Poxa. Queremos mais um esteto. Para concluir nossas palavras, a arte é, para o ser humano, o chamado campo divino. A arte é para o ser humano o chamado campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir e eflúvios e as vibrações divinas. Sentir os eflúvios e as vibrações divinas. Segundo sua evolução, essas vibrações se traduzem por criações de virtudes, como a palavra virtude sendo tomada em um sentido bastante geral. Em minha consciência, ela significa tudo o que é digno de ser amado. A arte, portanto, é dos meios de sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos deixar sempre em relação com Ele. E temos que nos tornar cada vez mais dignos disso. É preciso venerar e amar a arte, porquanto, através da imensão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Meu Jesus amado. Gente, isso aqui precisa ser falado para o mundo, isso aqui, cara. Que loucura. É preciso venerar e amar a arte, porquanto, através da imensidão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Ou seja, ela é uma mensagem. E por isso que, ao falar que ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal, a gente começa a entender por que a arte ela tem uma comunicação mais, como posso dizer, espontânea, mais íntima, mais direta, mais sensível com as pessoas, né? A arte ela consegue chegar no coração das pessoas de uma forma
que às vezes outros tipos de comunicação, outros tipos de mensagem não conseguem chegar e conseguem despertar nessas pessoas coisas extraordinárias, coisas boas, coisas que renovam, que ajudam, que fortalecem as pessoas. E isso é super importante para a gente poder legitimar essa arte dentro, principalmente, da casa espírita, né? Porque às vezes a gente não sabe como legitimar essa arte, né? A gente abre às vezes discussões com as pessoas e a gente já falou isso na aula passada e às vezes não consegue legitimar a arte, né? Por que você está dizendo que a arte é mais importante? Por quê? E aí, quando a gente vê que ela é a mensageira imortal, não, a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino, é algo, é algo importante para a arte, é algo importante para o mundo, né? E aí, eu fico pensando que o porquê a arte também é um movimento, muitas vezes, ultramente lucrativo, porque é um movimento que as pessoas praticamente não vivem sem. Praticamente elas aprendem, elas crescem, elas se melhoram, elas se renovam, tudo com só as coisas boas, né? Tem coisas, elas dançam, elas se politizam, tudo através da arte, né? E por isso que ele é tão lucrativo. Quando a pessoa ela pensou até às vezes internamente, né, sem raciocinar muito sobre isso, né? Ela reparou que essa arte, que a arte chega da forma mais íntima para o humano, ele viu lucro naquilo e a partir disso ele começou a desenvolver isso, né? Super interessante. Se alguém quiser falar, senão eu vou continuar, tá? Cara, eu achei fantástico isso, sabe? Tô aqui, embora eu esteja cansado do meu dia hoje mentalmente, eu tô aqui super reflexivo sobre essa passagem do Esteta, cara. Ele está basicamente dizendo que a arte é um dos meios mais profundos de se conectar com Deus. Ele não usou essa palavra profundo, mas você percebe a profundidade dessa conexão com Deus através da arte. E aí eu recordo lá no início do estudo, quando lá nas primeiras lições ele vai trazendo as reflexões sobre a arte, ele fala que ela mexe com o mais profundo do ser, né? Com aquelas belezas mais íntimas, mais poderosas que o ser tem. E aí ele vem trazendo no final Deus. Por quê? Porque a gente tem essa potencialidade dentro de nós. Sabe? Deus é tão maravilhoso que ele colocou na gente e a todo instante tá conexão com a gente, esperando que a gente abra a porta para ele. E aí vem várias perguntas nesse sentido, sabe? Como o que é Deus? E mais importante, eu acho, nesse momento, é como eu estou me relacionando com Deus. Porque a gente tem uma visão meio, talvez, muito caricata, muito límpida, muito superficial. O que é relacionar com Deus? Acho que só dá para se relacionar com Deus de uma forma específica e só. Quando aí o Stetter está falando que através da evolução do espírito, ele vai desenvolvendo a inteligência, vai desenvolvendo a moralidade, e isso vai fazendo com que ele amplie os horizontes sobre a vida. E aí ele começa a compreender mais fortemente o poder da arte. E mais do que isso, a arte é esse instrumento de evolução, sabe? A gente tem essa capacidade de emanar essas vibrações para os outros, tá? Porque ela é a mensageira de uma força maior, de um ideal maior. Então, eu creio que seja por isso que ao longo do livro até aqui, tanto o Leon quanto o Stetter, eles vêm falando sobre a necessidade de cultivar ideais que transcendem a individualidade, a necessidade de cultivar sentimentos e ideias que vão além do eu, sabe? Que nem a gente discutiu muito semana passada sobre a necessidade de se deixar para trás o orgulho e o egoísmo, para compreender que tem que ser bom para todo mundo. E a arte é um dos jeitos de transformar esse mundo e dizer, vamos
podemos fazer uma vida alternativa, podemos viver numa sociedade em que todo mundo tenha dignidade, e mais do que isso, podemos todos, como irmãos, sermos dignos, vivermos em fraternidade, no amor que Deus colocou na gente. Então, eu acho lindo como essa evolução que a arte proporciona nos ajuda, inclusive, a conectar com Deus, né? É o que eu sempre falo. Muitas vezes uma palestra é maravilhosa, mas às vezes uma música, uma poesia, tudo por aí que envolve a arte, ela vai mais fundo ainda, porque ela mexe com o sentimento propriamente dito, né? E a partir daí a gente vai conseguir trabalhar e colocar do nosso jeito a beleza dessa conexão que a gente tem com Deus. Então, profundo. É profundo, cara. É profundo e é importante. E o melhor é que o cara falou isso em 1923, cara. Cara, é inacreditável, velho. É inacreditável isso. Muito maluco mesmo. A gente. E aí, isso que é o legal, né? E a gente está descobrindo, né? Pelo menos eu, nós estamos descobrindo, todos nós, a maioria, eu acho que, todos em 2020, né? 21, na verdade, né? Então, assim, caramba, velho. Depois de quantos anos? 200 anos, né? Quase. Não, 100 anos, não, 100 e... Ah, depois vocês fazem a cálculo aí e me passa. Deve ser Ah, 100... tu falou que é 99. alguns anos aí, sei lá. Eu não sou bom, eu sou de humanas, galera. São 99 anos? Muito, verdade. Muito bem, muito bem. Obrigado. E eu 200 anos, hein? Sendo que a doutrina acabou de fazer aniversário de 150 anos aí, ó. Ah, ai, Jesus, só rindo mesmo, né? Humanas, Ricardo. Então, vamos lá. Guardemos no mais profundo do nosso ser esse ponto sensível, que é um dos polos da nossa comunicação com o nosso Criador. De comunicação com o nosso Criador. Quer estejamos munidos de um corpo carnal ou de um invólucro espiritual, a irradiação divina sempre chega até nós quando não deixamos na inação por uma inércia repreensível. Essa máquina que deve sentir de transmissão aos fluidos e às ondas divinas. O ser evoluído tem a alegria de ajudar no aperfeiçoamento e na perseveração de seres mais materiais. A arte mensageira do divino é a chama que jamais deve se apagar. Ela deve nos fazer compreender que a beleza e a glória de Deus são infinitas. Pode haver arte mesmo nas mais pequenas ações, se adaptando-se ao meio onde age. A irradiação divina que se exterioriza espalha ao seu redor uma chuva de ondas benéficas. Gente, meu gato tá perturbado hoje, tá? Fica aqui, filho. Ele até multou o Jordan, cara. Você acredita? Ele te multou, o Jordan. Foi? Tô te falando. Tá atacado hoje, hein? Gente, no final, eu tenho uma proposta para vocês aí. Mas me lembra, só para não esquecer. Mas o que eu queria dizer é que essa parte aqui, ó, pode haver arte mesmo nas mais pequenas ações, se adaptando-se ao meio onde age. A irradiação divina que se exterioriza espalha ao seu redor uma chuva de ondas benéficas. Eu queria, antes do Bruno, rapidinho, eu queria dizer
que o ano de 2021 foi um despertar para mim. Porque eu trabalhava com arte sempre em terceiros. Na verdade, 2020 foi... acho que 2021 foi o florescer, na verdade, né? Mas o despertar mesmo, o abrir, foi em 2020. E aí, exemplificando com outras pessoas, um grande amigo meu chamado Júnior Vidal, ele trabalha da forma de que, assim, cara, eu faço uma arte, eu escrevo coisas e eu tenho que divulgar isso. Não importa como eu vou divulgar. Não importa se isso vai atingir o meu ego, não importa se as pessoas não vão gostar, não importa nada. Importa o trabalho final. E aí eu ficava muito melindroso, e isso também é uma forma de egoísmo, de expor as minhas artes, né? Pô, será que eu expondo minha arte vai ser legal? Será que se eu fizer um canal no YouTube vai ser legal? Será que se eu fizer um EP, um single, vai ser legal? E aí eu comecei a reparar com o Júnior Vidal que, cara, você tem que parar de pensar mais nisso, e eu acho que isso é um mal do espírita, em não querer se divulgar. O espírita, não, eu não posso me divulgar, porque senão mexo no meu ego, no meu, na minha questão de, esqueci a palavra, de Vaidade. vaidade, isso, eu mexo na minha vaidade, e eu não posso mexer na minha vaidade, eu tenho que ficar quieto. E, na verdade, a gente não faz ideia, e aqui fala, o quanto, né, essa arte é importante. Ó, o ser não é aqui, ó. Pode haver arte nas mais pequenas ações, adaptando-se ao meio onde age. A irradiação divina que se exterioriza espalha ao seu redor uma chuva de ondas benéficas. E isso é extremamente importante, cara. Cara, a gente não faz a noção do que um texto, uma palavra, um gesto, um sorriso, uma foto, são todos esses tipos de arte, ela irradia para as pessoas, cara. E ela faz um bem danado. Tem vídeos meus que as pessoas lá, que tem, sei lá, 400 views, né? Lá no Instagram, mas que as pessoas falam, caramba, velho, escutei hoje e meu dia já melhorou. O Araquém, né? O Araquém sempre fala isso, pô, velho, você melhorou meu dia já ouvindo você e tal. Grande amigo meu, Araquém, um beijo. Mas, cara, se você melhorou o dia de uma pessoa, e é engraçado, né? Porque, tipo assim, digamos que você melhora o dia de uma pessoa, cara, você não faz noção, e isso é tanto para o bem quanto para o mal, você não faz noção do quanto aquele dia, daquela coisa boa, irradiou para as pessoas que estão do lado dele, né? Para os filhos, para o marido, para esposas, né? E etc. Para os outros colegas de trabalho, você não faz ideia, cara. E isso vira uma cadeia, né? Vira uma corrente do bem, né, cara? Porque vai... E a mesma coisa acontece com as coisas ruins que você faz, né? Quando você diminui uma pessoa, você não faz ideia do quantas pessoas em cadeia você está diminuindo. E só para finalizar, porque tem muita pessoa, o assunto que eu falou, todo mundo quer falar. Eu acho que foi o Bruno, Jordan, já está em ordem aqui, o Jordan, Caio e Paulinho. Lembrei. Só para fechar, a gente tem ideia de, por exemplo, como o coronavírus é um pouco disso, né? A gente não faz ideia de quem está contaminando e até onde essa contaminação vai parar. Então, a gente tem que ter muita, muita consciência. Bruninho foi o primeiro. Vai lá, gatão. Não, pode ir, Jordan. O comentário que eu ia falar é sobre outra coisa e acho que vale a pena mais esse comentário sobre o que o Baiano falou. Mas guarda aí, que aí depois de todo mundo, então você comenta e a gente já entra nesse outro assunto. Pode ser? Beleza, então, meu comentário é dentro do que o Baiano estava falando. Eu espero não esgotar o assunto. Claro que eu não tenho essa
capacidade, inclusive, mas eu espero não falar o que os outros gostariam de falar. Deus me abençoe nesse sentido que eu quero ouvir todo mundo. Eu acho tão lindo, eu confesso que a parte que mais me tocou, sabe, hoje pelo menos, foi essa fala do Esteta de que a arte está nas pequenas coisas e ela se adapta ao meio para irradiar. E isso, dentro do que você disse, Baiano, é uma reflexão que eu tenho, que eu gosto bastante e que eu tenho para mim, que é a humildade. Ela não significa você esconder as suas virtudes, sabe? A humildade é você ser quem é espalhar as suas virtudes, mas sem acreditar com um pingo que seja de certeza, deixar de lado essa certeza pretensiosa de que essas suas virtudes te tornam melhor que os outros. Então, acho que esse é o ponto crucial em que a humildade reside. É compreender que não importa o quanto fantástico, lendário, sabe, profundo eu seja como artista, pegando lá para cima. Não sou nada disso, mas estou jogando só para dar um exemplo. Isso em nenhum momento vai me tornar melhor do que o Bruninho, do que o Baiano, do que o Caio, o Paulinho, todo mundo aqui. Porque isso é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo de vidas, por exemplo. E a partir daí, ele está convidando a gente para tomar atitude perante a vida, perante a sociedade que a gente vive. Como o próprio livro dos Espíritos fala, a missão do Espírito ele é aprender a se desenvolver, evoluir, ótimo, mas também chegar ao ponto de conseguir ter estrutura para suportar a parte que lhe toca na criação. E como é que eu vou ter estrutura para suportar um dia a parte que me toca na criação, se eu não me permito vivenciar as experiências dos trabalhos em sua diversidade, sabe? Então, eu acredito que é um convite para a gente ressignificar várias coisas, entre elas a necessidade de ser super grandioso, entre elas a necessidade de ser super simplista também. Mas dá para a gente achar uma grandiosidade no que a gente consegue fazer. Às vezes, como o próprio Baiano falou, uma live, um story no Instagram que alcança 400 pessoas, às vezes 100, quando pouco, se pelo menos ajudar a gente a se transformar já é muito, sabe? Então, eu acho que essa consciência que o Esteta vai procurando desenvolver para a gente desapegar do ego, do orgulho, mas principalmente compreender que nós somos luz também. Nós somos filhos de Deus. Nós merecemos amar. Nós merecemos as coisas mais bonitas. E a arte é um dos canais para se conectar com Deus. Sabe? É como o crioulo fala. Se Deus te deu um dom, não te cresce, não. É que você está devendo por 3. Eu adoro essa frase dele, ele nem é espírita. Mas, ao mesmo tempo que essa frase chama um convite à humildade, essa frase diz, vamos, espalhe esse dom, planta essa semente, leva adiante, vamos fazer a nossa parte, vamos expressar como a gente se relaciona com Deus, como a gente expressa a beleza que há no nosso coração no mundo. Então, eu acho muito bonito quando a gente se desnuda na alma para poder tocar o outro, sabe? E é uma coisa que eu venho trabalhando particularmente em mim, porque eu tenho orgulho. E que não importa se vai haver um estudo, se vai haver uma apresentação de poema, de música, que seja, e se tiver 5 pessoas, 3 pessoas encarnadas, se eu sair melhor do que entrei ali, já valeu muito. Porque quem é fiel às pequenas coisas, quem é fiel naquilo que pode fazer hoje, Deus considera muito, sabe? Brilha a vossa luz. Não é à toa que Jesus disse que a gente é o sal da terra. Sal da terra é uma coisa maravilhosa, porque o sal valia que nem ouro naquela época, mais do que ouro. E quem dá o gosto a essa terra que a gente está inserido somos nós, porque nós somos o sal. Então, eu queria trazer essa pequena contribuição. Agora é o Caio. Obrigado, Jordão.
Muito lindo, né? Obrigado, Jordan, também por você ter exposto que o seu coração está aí, né? E foi a partir do momento em que o Baiano realmente também expôs, lá no que veio bater a porta dele no ano passado, lá quando ele foi conversar com um amigo dele, também não sei se está acontecendo com todo mundo, né? Com pelo menos com quem queira ser tocado, está preparado, está exposto, na verdade, mas também a mim. E essa questão da arte é uma questão que eu realmente fica difícil até para eu verbalizar, como ela sempre ela teve presente na minha vida, em todas as formas, até para eu me defender, né? Da forma de humorística, para relatar para me defender de um bullying dentro de uma sala de aula, por exemplo, para me camuflar das minhas tristezas diante de uma agressão verbal, até descobrir e exercitar como o ano passado, o ano 2020, que foi um ano onde a pandemia veio para particularmente me deixar mesmo assim de frente para mim, de Caio para Caio, na arte assim, propriamente dizendo, muito bem, não é isso mesmo que eu não que eu quero. Eu sabia que eu sempre quis ela na minha vida. Eu tenho 28 anos de idade, aos 17 anos eu comecei a cursar odontologia, mas eu sempre comprei uma câmera digital na época e tal, mas eu sempre sabia que era a arte que eu queria. Era sempre a arte que estava dentro de mim, mas não sabia como dirigi-la, até porque também não tinha apoio, não tinha conduta, e então tudo fica mais difícil aqui também, mas sem vitimizar as questões, eu acredito que tudo no seu tempo também, agradeço a Deus muito por estar acontecendo tudo hoje da forma que está acontecendo hoje, e as coisas estão fluindo das formas maravilhosas que estão fluindo, porque quando o espiritismo entra e ele se coloca da forma gratuita e que faz a gente entender da forma mais valorosa que existe, e fica difícil a gente não percorrer outro caminho, a não ser o caminho do amor, né? O caminho do bem. E eu me sinto muito grato hoje por ter sobrevivido a não ter realmente não ter recaído e não ter me perdido. E hoje hoje eu ser um estudante, um aprendiz da arte. E desde o ano passado eu tenho me apegado tão profundamente a ela e ela a mim, em que eu tenho assim, escrevi muitas coisas. é, o Ricardo, nos estudos, né, Ricardo? Eu pude ver, já fiz uma música. Não sei se eu falei aqui, enfim, músicas também. E estou também aí lançando algumas coisas, meus desenhos. Vou começar artes visuais, minhas aulas começam agora na semana que vem. Então, tudo isso para mim, serve de muito, mais do que uma realização, assim, é realmente como se eu estivesse vivendo agora, por exemplo, porque eu sempre procurei uma, é um momento muito produtivo, eu chamo de, assim, uma abundância artística que está acontecendo nesse momento, nesses dias em que realmente o meu refúgio e o meu lazer o meu refúgio e o meu lazer é a arte. É quando eu estou estressado, ela que me relaxa, e quando eu quero, enfim, fazer qualquer coisa, é ela que me dá a satisfação para poder fazer o que eu gosto, porque, enfim, não que eu não deixasse, não que eu não a gostasse antes, mas como eu já falei, eu não a sabia nem a reconhecê-la por N motivos. E, enfim, e tá sendo muito prazeroso para mim. Estou me descobrindo a cada dia. Inclusive, no final, gostaria de compartilhar, porque, como o Baiano falou, essa questão do ego, né? Da gente querer, às vezes, esconder e achar que é por vaidade e tal, mas por que não? Por que não a gente não compartilhar? Né? Ninguém sabe do dia de amanhã, se tocar o colega, e por ser algo que tem de
tantas coisas que eu tento, às vezes, assim, na minha cabeça, que a gente viaja tanto, né? O artista viaja tanto, mas eu sempre me deparo mesmo nas minhas coisas, realmente falando coisas que eu sinto, coisas que meu coração sente, coisas que eu realmente gosto de, que meu coração está querendo vomitar. Isso. Gratidão por compartilhar, Caio. Gratidão mesmo. Compartilhar isso tudo com a gente, essa evolução sua. Evolução não, né? Mas essa abertura mesmo, né? Do seu ser para a arte, para si mesmo, para se rever e se melhorar, né? Isso que é o mais legal. Você, com as suas próprias palavras, não estou falando que você estava pior antes, não. Você falou que realmente se buscou, né? Isso é bem bacana. Muito obrigado por compartilhar, cara. Obrigado, tá? Paulinho, menino bonito. Opa! Essa foto aí é fake, é arte. É arte do Photoshop. Rapaz, o Seguinte, cara bonitão desse aí, crocância total. Ó. Dá para ver fazendo barulhinho daqui, ó. é o ventilador. Assim, a minha interpretação ela é um pouquinho mais rasa em relação a essa parte aí. Só um pouquinho que falar me tocou. Aí. Coisas do ao vivo. Enfim, o primeiro ponto sobre aquela questão dela se disseminar nas coisas pequenas, né? E agora eu me esqueci exatamente as palavras ali. Eu estou no celular, está bem pequenininho ali. Mas isso significa que a arte ela é uma ferramenta a ser utilizada basicamente com tudo, né? Ela é um meio didático com que a gente vai levar a nossa mensagem. Isso para mim é muito claro quando ele colocou isso daí. Eu acho que apesar da simplicidade e do raso nessa interpretação, a partir do momento que a gente começa a agir nesse sentido, ganha uma profundidade imensa, né? E o outro sentido sobre aquilo que você estava colocando, Matheus, sobre o artista espírita, né? Ele fica segurando, como diz, segura a sua produção doutrinária, bem assim dizendo. Eu também creio, assim como você, que é um erro, mas também por um outro motivo, não só pela questão da vaidade. Às vezes é uma questão mesmo de falta de caridade. Porque se a gente parar para refletir que a espiritualidade se utiliza até mesmo daqueles irmãozinhos tidos como condições bem inferiores, ou que a gente julga inferiores à nossa, e por que não a gente não pode ser utilizado como instrumento para a revelação, né? Então, assim, às vezes as pessoas precisam escutar sob a ótica do Paulo, sobre a ótica da Maria, sobre a ótica do Jordão, sobre a ótica, sabe? Ele precisa escutar sobre a ótica de determinada pessoa. Por isso que esses dias uma pessoa falou, poxa vida, tem 75 músicas falando de reencarnação. Eu falei, então compõe outra. Porque às vezes a pessoa não entendeu por essas 75, mas vai entender pela sua ótica, pela forma com que você captou a mensagem. Então, é uma questão mesmo da gente ser um servidor, da gente praticar a caridade. Isso é uma prática da caridade, a gente utilizar, porque assim, a questão dos talentos, né? Se foi dado o talento, a gente não tem que enterrar o talento. O artista espírita que esconde com medo de enfrentar as próprias inferioridades, ele está enterrando o talento. E aí, mais tarde, ele é cobrado, ele fala, mas, poxa, a vida é vaidade. Fala, cara, é justamente isso. Eu te dei o talento para você multiplicar e, ao mesmo tempo, trabalhar isso em você. Olha, eu vejo isso todo como uma máquina, sabe? Como cada peça se encaixando. Então, não tem que esconder, não. Tem que ir, tem que fazer mesmo. Ah, e a vaidade? Vai trabalhar, vai estudar, negão. Porque se não estudar, você vai realmente se envaidecer. Agora, se está estudando, compreende, parte no processo interior de saber, realmente... Desse ponto em diante, eu não estou sendo um trabalhador espírita, eu estou sendo só alguém que quer ser vangloriado. Opa, então deixa eu trabalhar isso em mim. Porque a partir do momento que se eu não trabalhar bem isso em mim, eu posso desfazer toda a arte e deixar de ser um ponto de luz. Então, sabe, eu penso mais ou menos nesse rumo aí. É verdade, Paulinho.
Muito bom, cara, muito bom. E aí, é isso que você falou, né? Todo mundo se esquece que todas as pessoas que estão aqui são colheres, eu sempre falo, né? Eu sempre faço essa analogia, são colheres de pau, cara. Colher de pau toda manchada, com as lasquinhas quebradas, velha, antiga, mas que ainda é utilizada em tudo. Para você misturar, para você cozinhar, para você servir, às vezes até para você comer, experimentar, tudo. Ela é uma boa utilitária para todas as coisas. Não é porque ela está do estado que ela vai perder a utilidade dela, né? Somos colheres de pau, galera. Ai, tá acabando. E a gente vai acabar mesmo porque o nosso tempo já está esgotando. Mas aí, infelizmente, o Esteta vai nos deixar a sua última frase. E aí, seu último parágrafo. Como há evolução nos seres, há evolução nas artes. Vós tendes os primitivos nas artes, assim como nas ações e nas virtudes. Tapinha de luva básico, né? Porém, a centelha sempre brilha nas condições em que ela pode se manifestar para confirmar a grandeza de Deus. Rapaz, parece que a gente fala um negócio que antecipa o que o cara vai falar, tá ligado? A gente tem que ler antes. Ele está falando exatamente o que você falou, que a gente é imperfeito, cara. Nossa arte é imperfeita, nossas ações e virtudes são imperfeitas, mas a centelha sempre, ele não usa às vezes, ele usa sempre brilha nas condições, né? Sempre brilha nas condições em que ela pode se manifestar para confirmar a grandeza divina, a grandeza de Deus. Então, a que ponto, né, a gente vai se perceber? E é isso que o Paulinho falou. É um pouco, até egoísmo da sua parte, né? E falta de caridade mesmo, até com as outras pessoas. E às vezes você fala, não vou apresentar e tal, e no fundo você tem que estudar sobre isso também, em você. Por que você não quer apresentar? Porque você quer passar vergonha? Porque você vai dar trabalho? Porque, sei lá, as pessoas vão te julgar por isso? Tem um pouco de egoísmo aí também, a gente tem que parar para pensar nisso, né? E aí, eu sou imperfeito, vou fazer uma arte imperfeita, as pessoas vão me julgar, e etc., e tal, mas, cara, é assim mesmo, trabalha dessa forma, entendeu? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E é uma coisa também que eu acho que é muito do espírita também, né? Tipo, o básico, né? Aquela cartilha do espírito. Que é a questão de a gente achar que a gente está quando a gente entra na casa espírita, está no mundo de prova, de regeneração já lá, ou nos eventos espíritas. E esquece que as pessoas têm as suas ações e virtudes imperfeitas, que ele fala. E aí, quando a gente se depara com isso, como a gente se lida com isso? Inclusive com as nossas, né? Com as nossas e com os outros. Como a gente se depara com isso? Beleza? Gente, a próxima vai ser o capítulo 6, a música. Capítulo ruim, eu nem gosto de música. Aí a gente vai ter que falar sobre isso aí. Sacanagem. Aí a gente já vai começar básico aí, ó. A música nas esferas superiores. Um beijo. Não perderia a aula que vem por nada. É isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria agradecer ao Esteta. Obrigado. Espero que o pensamento chegue a ele. Agradecer esse grupo maravilhoso. Vai chegar. E dizer que é verdade tudo isso que vocês estão falando, que a arte se manifesta como a gente pode, e que é um gesto de humildade se expor, inclusive, quando a gente consegue fazer isso, sabe? É um trabalho. E um exemplo que eu pego sempre é do teatro, porque nesse pouco tempo que eu trabalho, contribuo como posso, teatro espírita, quando você vive um personagem, a gente está vivendo muitas vezes alguém com característica que espelha aquilo que tem em nós. Alguma coisa que a gente precisa melhorar,
alguma coisa que a gente tem de ruim, alguma coisa que a gente tem de bonito também. Então, eu acho que o teatro, a sua máxima expressão, seja espírita ou não, agora ampliando um pouco mais, é uma capacidade de autoconhecimento, é um instrumento de autoconhecimento. Olha um exemplo bacana, sabe? Muitas vezes a gente está nervoso, ótimo, o Bruninho sabe muito bem, né? Ele dançou na frente do pessoal do MES, e ele nunca tinha feito isso direito, e foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, cara, sabe? E o personagem que ele fez foi um personagem que ele aprendeu muito, com certeza. E eu que estava lá, como pude, aprendi bastante. Então, eu acho que é isso, cada um contribui como pode mesmo. A gente não é perfeito, então vamos trabalhar, vamos se dispor ao trabalho. Nunca escrevi uma música. Eu confesso pro Baiano, a gente escreveu uma música recentemente, né? E tem trabalhado em outras. Eu nunca imaginei, eu, Jordan, que eu estaria ajudando a compor músicas. Mas quando eu me dispus e aí as coisas foram acontecendo para isso, aconteceu. Eu acho que é esse jeito. Você que está do outro lado, não tenha medo. Ninguém agrada a todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo. E é isso. Vamos ter essa coragem, boa vontade para fazer com o máximo de sinceridade e amor que a gente tem no coração. Que isso já é muito, sabe? Deus se manifesta por aí também. Exatamente. Muito obrigado, Jordan. Bela síntese mesmo, cara. Uma boa reflexão nossa. Caio, estão pedindo para você mostrar o seu desenho aí, se você fez hoje, hein? Então, amigo, é uma música. Como é que faz para... Tem Ô, que Ricardo, ser o share screen aí, só que com áudio. Aí você compartilha. Não sei, Ricardo, é o quê? Como é, a música é uma letra ou já está não, cantando? já tá pronta já. Ricardo já ouviu. Ricardo, você tá com o arquivo aí? Você apagou? Tá com o arquivo aí? Tô vendo aqui, você quer que eu toque? Pode ser? Pode ser, ué. Deixa eu ver no que é esse aqui. O nome da música se chama Duelo, da canção. Gostei do... Composição minha. Minha alma serena ao lado de um pranto duelando sensações terríveis. Minha alma serena ao lado de um pranto duelando sensações terríveis. Meu próprio amor se fazendo contra mim. Meu próprio amor se fazendo contra mim. Meu próprio amor se fazendo encontrar-me. Meu próprio amor se fazendo encontrar-me.
próprio amor se fazendo contra mim. Meu próprio amor se fazendo contra mim. Meu próprio amor se fazendo contra encontrar-me. Meu próprio amor se fazendo contra encontrar-me. Que assim seja. Acho que foi para todo mundo uma prece e queria agradecer o Caio pela composição e a gente nos vê na próxima aula. Até segunda que vem, gente. Segunda.